Olá, meu amigo, minha amiga, canal Samuca Esportes está no ar a partir de agora. Eu, Samuel Pereira, estou chegando para mais um vídeo no canal. Nós vamos falar de Santos Futebol Clube nesse dia de hoje, com o Peixe buscando reforços aí. Um lateral direito do rival tá pintando no Santos. Vamos falar também de um jogador do Santos que interessa ao futebol grego. Tudo isso muito mais. Antes, se inscreva no canal, ativa o sino, você não perde nenhum conteúdo. Se gostar, dá o like, porque ajuda no engajamento do canal, entendeu? Bora lá. E também, se puder, o hype no final do vídeo. Muito importante. Então, turminha, vamos falar do Santos aí, sobre reforços, né? O Santos que está buscando contratações aí, e a gente vai falar, primeiro de tudo, sobre um lateral direito, que o Santos tenta contratar. Teve dois nomes que foi ventilado aí, que poderiam ser jogadores interessantes, como o Mike, que está no Palmeiras, e também o Martirena, jogador lateral direito, que é muito bom do Racing. Só que o jogador do Racing é muito caro. O Racing quer 10 milhões de euros por ele. Fica inviável ao Santos. E o Mike, o Santos tenta ainda a contratação dele, porém está disputando o Mundial lá com o Palmeiras. E a negociação está parada. O Santos espera que o Palmeiras não vai tão longe assim no Mundial. Acho que o Palmeiras, se passar nas oitavas de finais, dependendo de quem ele pegar, ele vai ser eliminado, ou no máximo nas quartas de finais. E aí, o Palmeiras voltando, o Santos entende que pode ainda contratar o Mike. Porém, como o Santos viu que essas duas negociações não estão caminhando, o Santos partiu para um outro plano B, digamos assim, né? Trata-se do lateral direito do rival São Paulo. O Santos está bem encaminhado para contratar o lateral Igor Vinícius, isso mesmo. Tá aqui, né? Igor Vinícius vira oportunidade de mercado para o Santos, diz o Alexandre Matos. E ele disse sim para o Matos, né, na contratação. O nosso querido Igor Vinícius, tá? E o que deu essa negociação? O Marcelo Matos tá tentando um plano B, porque aquilo que a gente falou, tá difícil esses outros jogadores, né? E o Igor Vinícius, ele chegaria para o Santos aí praticamente a custo zero, né? Porque eu tava puxando a capivara dele aqui, ele tem contrato com o São Paulo até dia 31 de dezembro de 2025. Então ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, sem ter que pagar nada ao São Paulo. Apenas o time paulista, né, teria só que liberar ele antes de finalizar o contrato. Tá? Mas ele já pode assinar então esse novo contrato com outro clube, e ele seria o Santos, que está bem encaminhado, né? Matos tem o aval do presidente Marcelo Teixeira para fechar com esse reforço, tá? Na noite de ontem, né, praticamente o Santos encaminhou essa contratação. Então, o que acontece? Vamos falar um pouco do Igor Vinícius, que é esse jogador aí que, cara, vou falar a verdade para vocês, hein? Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês nos comentários, mas eu vou falar do Igor Vinícius. Gente, é um JP Sherman 2.0, tá? Vou falar para vocês, porque eu posso falar porque eu acompanho muito o São Paulo, né? Os canais são paulinos, acompanho também muitos jogos do São Paulo, tanto na temporada passada como nessa. Ele já é reserva do São Paulo. Cara, é um lateral limitadíssimo. Eu posso aqui falar para você, cravar que é bagre. É bagre, é do mesmo nível do JP Sherman para baixo. Por quê? Ruim para cruzar, não cruza uma certa. Haja vista, veja os gols que o São Paulo faz, se tem alguma assistência do Igor Vinícius. Não tem. Se você puxar a capivara dele aqui, não tem assistência. Cruza muito mal, marca muito mal, entendeu? Na marcação. Tanto que eu via os São Paulinos falarem, todos os jogos do São Paulo, sempre nota ruim para ele. E além disso, ele não marca ninguém, não defende, não ataca, não cruza. Então é um jogador que é limitado. É um jogador que, se você for analisar, a gente tem no elenco aí, que é o JP Sherman, que é um 2.0, que é os mesmos problemas que tem o Igor Vinícius. Entendeu? Então vale a pena você trazer um jogador. Ah, mas Samuel, chega de graça praticamente. Tá, mas mesmo assim tem que pagar salário e vai ficar no elenco. Uma hora você vai usar, irmão. Ah, mas você tem que botar isso na cabeça. Jogador fraco, uma hora ele vai jogar. Uma hora ele vai entrar, uma hora o outro que tá sendo titular vai ter o terceiro cartão amarelo, ele vai jogar, uma hora o Escobar, que hoje é o lateral da direita, é melhor que ele, inclusive, jogando de lateral direito. O Escobar joga mais que o Igor Vinícius, tranquilamente, na lateral direita. Então, uma hora o Escobar não vai poder jogar, o Igor Vinícius vai jogar.
entendeu? Então ele vai ser escalado. Aí você vai trazer um cara que não serve pro São Paulo, cara. Vai servir pro Santos. O Santos precisa de um lateral direito bom, que chegue para ser titular. Você fala para mim, o Mike, sim, bom lateral. Chega para jogar. O Martirena chega para jogar. Agora, o Igor Vinícius chega para disputar posição com o JP Sherman, cara. Entendeu? E o Santos não vai ter que, mesmo assim, se ele não jogar bem, que é bem provável, vai ficar no elenco, ganhando salário, sem ser muito aproveitado, e o Escobar vai jogar no lugar dele. Porque o Kleber Xavier, a hora que vê a Avenida Igor Vinícius ali do lado direito, ele vai falar, opa, eu tenho que colocar o Escobar lá, porque senão tá complicado. Você entendeu? Então, é um jogador que não vai mudar nada pro Santos. A única coisa que a gente tá vendo aqui que é uma oportunidade de mercado, porque o contrato dele está finalizando, daqui 6 meses ele fica livre, e ele pode assinar esse pré-contrato que está na lei. 6 meses antes do término do seu vínculo, o jogador pode assinar um contrato com qualquer outro clube. O Corinthians estava falando que poderia contratar, já saiu fora, né? E aí o Santos, então, deu aquela, digamos assim, arrancada final para contratar o Igor Vinícius, que está bem encaminhado com o Santos, está acertando praticamente os detalhes aí de contrato, de salário, de luvas, essas coisas, mas eu não contrataria esse jogador. Não contrataria. Se é para resolver a posição carente que nós temos, é para trazer um para jogar. Agora, trazer mais um para ser reserva do JP Chamon, praticamente os dois são do mesmo nível. Qualidade técnica duvidosa. E aí você vai trazer um jogador desse? Para quê? Entendeu? Temos oportunidades de mercado? Sim, se for boa. Mas oportunidade de mercado só para trazer para o elenco e acabar ficando ali, não joga, e depois não tem como se livrar, eu acho melhor não trazer. A gente já passou por isso aí com o Léo Ruim que dói, lá do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense. Veio aí, jogador horrível, e aí o que a gente fazia com ele? Não tinha o que fazer. A sorte do Santos foi que apareceu o Independente, se eu não me engano, né, da Argentina, que levou ele para lá. Graças a Deus, cara, caiu do céu pro Santos. Senão ia ter que ficar com o Léo Godoy pagando salário até o final do contrato. Então, quer dizer, não é toda hora que você vai ter essa sorte. Você vai trazer o Igor Vinícius, você vai ter que bancar ele até o final. Entendeu? Então eu não contrataria. Para mim é um jogador baga, é fraco, tá? Acompanho a torcida do São Paulo, acompanho ele em jogos do São Paulo. Vários jogos do São Paulo que eu assisti, ele foi muito mal. Muito mal. É um jogador tecnicamente fraquíssimo. Então eu não contrataria. Eu acho que é um erro da diretoria do Santos. Mas vamos aguardar aí para ver se vai bater o martelo, então, que tá bem encaminhada. E eu quero que vocês deixem opinião sobre esse jogador. Beleza? Agora vamos falar sobre o Vinícius Zanocelo, jogador do Santos, que está emprestado, né? E, cara, o Santos tem uma oportunidade boa para negociar o Vinícius Zanocelo, tá? Que é o seguinte: um clube da Grécia tem interesse na contratação do Vinícius Zanocelo. É o Panathinaikos. Eles querem o Vinícius Zanocelo por empréstimo de uma temporada, mas já com a opção da compra. Então o Panathinaikos da Grécia tem interesse no Zanocelo, Vinícius Zanocelo. O clube europeu quer o jogador do Santos por esse empréstimo de 1 ano, já com a opção de compra fixada. Mas o Santos ainda não fez eles não fizeram uma proposta ao Santos. Mas, cara, se fizer, irmão, olha, não dá para perder essa oportunidade, hein? Na última temporada ele foi e atuou pelo Estoril de Portugal, né, por empréstimo. Ele fez 31 partidas pelo Estoril e marcou 2 gols. Para a posição dele até que é boa. Após o término do vínculo com o clube português, Zanocelo deveria se representar ao Santos agora em julho, mas a tendência é que o jogador siga atuando no futebol europeu. É bom para ele, bom para o Santos, né? Além do Panathinaikos, o Vinícius também recebeu sondagem de clubes de Portugal, lá onde ele já estava, Espanha e Estados Unidos, além do futebol asiático. No entanto, nenhuma proposta foi formalizada ao Santos até o momento. Zanocelo tem contrato com o Santos até o fim de 2027. No primeiro ano, ainda emprestado pela Ferroviária, disputou 26 partidas com 1 gol marcado pelo Santos e 3 assistências, né? Cara, então ele fez um bom campeonato pelo Estoril e aí apareceu outros clubes interessados, como o Panathinaikos. Cara, sair nessa proposta, então, agora de empréstimo, acho que o Santos deveria aceitar.
empresta ele já pro Estoril não, pro Panathinaikos, já que ele jogou bem no Estoril, e já coloca o valor fixado lá com a obrigatoriedade do Panathinaikos comprar. Tipo, um exemplo, vou dar um exemplo, tá? Ó, 5 milhões de dólares, tá aqui no contrato. Chegou no final, você vai levar, irmão, você compra. Aí eu acho que é uma boa pro Santos, porque ele vai continuar na Europa, em clubes intermediários, mas o Panathinaikos já é bem maior do que o Estoril, né? Na Grécia ele é forte, junto com o Fenerbahçe, né? Não, o Fenerbahçe é da Turquia, o Panathinaikos que é da Grécia, o Olympiacos que é da Grécia. É Olympiacos e Panathinaikos, os dois clubes mais fortes. Então, eu acho que é importante para ele jogar num clube maior. E o Santos também seria uma boa. Você empresta, coloca o valor fixado lá e no final do empréstimo o Panathinaikos deposita essa grana para o Santos e você recupera um pouco o investimento. Às vezes o Santos pode até vender por um preço maior do que comprou o Zanocelo, né? Que foi um investimento feito lá atrás quando contratou da Ferroviária. Beleza? Vamos aguardar, que é uma negociação importante que pode também dar uma melhoradinha aí no pingar um dinheiro na conta do Santos, né? Beleza? Se gostar do vídeo, dá o like, a gente volta com muito mais aqui no canal. Deixe opinião nos comentários, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima e eu fui!